nós estamos falando sobre exatamente esse problema que é essa espiritualidade errada, baseada numa religiosidade, uma espiritualidade que tem a aparência, a roupagem de um cristão autêntico, verdadeiro, mas que na verdade não é. Se vocês lembrarem, semana passada nós falamos de 10 sintomas que essa religiosidade apresenta na vida dos religiosos, né? E você aprendeu que religiosidade é uma busca de um relacionamento com Deus por meio de ritos, de práticas vazias. Práticas que simplesmente cumprem um rito, né, e acabam sendo superficiais, acabam sendo vazias em si mesmas. É estar preso ao desempenho, à autojustiça, ao perfeccionismo religioso, gerando com isso um coração muitas vezes orgulhoso, vaidoso. O religioso é um especialista em se comparar com pessoas, muitas vezes tentando desprezar as pessoas, porque ele é o modelo do varão perfeito, que na verdade é imperfeito. Ele acaba sendo a referência. E eu não sei se você já parou, porque muitas vezes nós fazemos isso. Obrigado, querido. Muitas vezes nós somos, à medida que nós julgamos os outros, a partir daquilo que nós achamos que nós somos. Nós temos uma visão maior, né? O orgulho nos faz nos enxergar maior do que nós realmente somos, e acabamos julgando os outros. O outro não ora como eu oro, o outro não vai na igreja como eu vou, o outro não dirige uma célula como eu dirijo. Então ele se torna o ápice de um cristão verdadeiro, mas na verdade não passa de um cristão religioso que fica se comparando. E hoje eu quero abordar 5 coisas com vocês sobre esse processo de restauração dessa religiosidade, voltando ainda para a parábola do filho pródigo, lá de Lucas capítulo 15, versículo 11 a 32, vocês lembram, nós lemos semana passada, hoje eu vou ler a partir do versículo 25, tá? Pula lá para o versículo 25, de Lucas capítulo 15, versículo 25 a 32, eu vou ler a partir onde entra a figura do filho mais velho. Tem o filho mais novo nessa parábola, que sai de casa, que gasta todo o dinheiro que ele ganhou do seu pai, com prostitutas, com festas, acaba sendo tentado a comer comida de porcos, e acaba voltando então para a casa do pai, que de forma inesperada recebe ele com uma festa, com roupa nova, com um anel no dedo, e isso gera um sentimento no filho mais velho. Então vamos ver o que o filho mais velho achou dessa recepção festiva do seu irmão caçula. Diz o texto a partir do versículo 25: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximava da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Esse lhe respondeu: seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Versículo 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens como as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então nós vemos, a partir da postura desse filho mais velho, algumas características de uma pessoa religiosa que realmente precisava ter um encontro com esse pai para que pudesse ser tratado. É uma parábola de Jesus. Não sabemos se é uma história verdadeira ou não, talvez seja uma história que Jesus inventou naquele momento para
falar com as pessoas de forma que elas entendessem, os discípulos entendessem, mas o fato é que é uma história que tem um significado, tem um propósito, e esse propósito é nos alertar sobre como nós estamos vivendo na casa do Pai, como nós estamos nos relacionando com o Pai. E aqui hoje nós vamos falar sobre algumas maneiras de nós sermos curados da contaminação espiritual, da religiosidade que talvez você identificou semana passada, de algumas atitudes que você viu, daquelas 10 que foram mencionadas, talvez você se identificou com uma, com duas, com 5, não sei, mas hoje nós vamos ver como nós podemos sermos curados dessa contaminação. Você quer isso? Amém? Então vamos lá, a primeira forma de nós sermos curados da contaminação espiritual é quando nós restauramos a nossa mentalidade de filhos. A gente já falou bastante sobre isso semana passada, mas irmãos, essa é a cereja do bolo. A forma como nós enxergamos a Deus vai corresponder diretamente às suas emoções, seus sentimentos e à sua interação com Ele e com as pessoas. E é interessante quando nós vemos o texto, ele fala que há tantos anos eu te sirvo como um servo. E esse servo no grego é douloi, que significa escravo. Aquele filho, ele não se identifica como um filho. Ele não se vê como filho, ele olha para o pai dele, mas enxerga um patrão, alguém que ele precisa prestar contas, alguém que ele tem responsabilidades e que ele precisa trabalhar certinho, porque senão ele vai ser punido. Será que em algum momento da sua vida você se viu nessa situação onde você vê Deus como o Senhor, e que agora Ele está de olho em você, cuidando do que você faz, atento às suas atitudes, porque Ele quer punir você, quer castigar você, quer mandar, um raio de maldição sobre a sua vida? Eu lembro que quando eu era adolescente, eu pensava que Deus era um velhinho, numa cadeira de balanço, e Ele estava sempre bravo, sempre irado, olhando para mim, olhando para baixo, porque eu imaginava no céu, Ele balançando. Quando eu fazia alguma coisa errada, Ele mandava um raio, queima ele. Olha a mentalidade, um Deus que castiga, um Deus que, e se você ler o Velho Testamento, meio que dá uma reforçada nessa ideia, um Deus que quer punir, um Deus que quer sacrificar as pessoas que não andam segundo o seu caminho. E meus irmãos, nós esquecemos que Deus é o nosso Pai, que Ele nos ama, que Deus nos ama como filhos, que Ele tem, o coração de Deus está em nós, irmãos. Deus, Ele tem alegria. Nós somos o único ser vivo na face da terra e do mundo todo que acessa o coração de Deus. Nem os anjos, nem os animais têm acesso ao coração de Deus. Deus nos deu esse acesso. Deus, através de Jesus, nos deu livre acesso, assim como era antes da queda. Nós podemos nos achegar ao nosso Pai, nós podemos conversar com Ele, nós podemos ter intimidade, nós podemos conhecê-lo. Quando o pai do filho mais velho, da parábola, ele se refere ao filho, ele diz a expressão no grego teknon, que significa filhinho, criança, menino. Há um carinho nisso, há um amor nisso. A Bíblia diz que Deus tanto amou, que chegou ao ponto de enviar o seu filho para morrer na cruz. Você que é pai, enviaria o seu filho para morrer por alguém? Mataria o seu filho para salvar alguém? Sacrificaria o seu filho por alguém? O amor de Deus, que transcende a nossa capacidade de entender,
levou Jesus Cristo ao matadouro. Ele morreu, mas ele ressuscitou, glória a Deus por isso. Mas ele não poupou, porque ele quer nos salvar, porque ele quer relacionamento. Jesus foi à cruz não só para que você pudesse ir para o céu, Jesus foi à cruz para que você pudesse se relacionar com Deus a partir de agora, a partir da terra. E é isso que nós devemos entender, irmãos, porque se nós não buscarmos relacionamento com Deus aqui, o que nós vamos fazer no céu? A Bíblia fala que Jesus vem buscar a sua noiva, a sua igreja, e Ele busca uma noiva arrumada, organizada, né? Com roupas, novas vestes, roupas limpas. A Bíblia fala que o Senhor espera por aqueles que têm mãos limpas e um coração puro, aqueles que abriram mão de atitudes para que pudessem viver um relacionamento com Ele como Pai. A nossa vida por santidade não é por medo da correção de Deus, é por não querer estar distante dEle, porque o pecado nos separa de Deus. Eu não quero viver longe de Deus. O pecado, irmãos, a gente não deve flertar com ele, porque o pecado nos separa. O pecado atrapalha nosso relacionamento com Deus. A Bíblia vai dizer lá em João, capítulo 1, versículo 12, acerca de como através de Cristo nós somos considerados filhos. Lá diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A nossa identidade original, ela não é de servos, a nossa identidade é de filhos. Como filhos nós servimos, trabalhamos com o nosso Pai. Não é um trabalho sozinho, não é uma labuta que Ele confiou a nós, agora se vira aí. Não, é com Ele, é nele, é para Ele. Ele em nós, é Ele em você executando a profissão que você tem. É Ele em você evangelizando uma pessoa, é Ele em você ministrando uma palavra, é Ele e você juntos, é uma unidade. O espírito de religiosidade, ele não gosta muito dessa expressão filho, porque ele ama mais títulos, assim como os fariseus, lá em Mateus capítulo 23, versículos 5 a 7, nós vemos os fariseus que gostavam desse lugar de aparência, de títulos. Diz assim: tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam de lugar de honra nos banquetes, nos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mestre. Títulos, vaidades, reconhecimento, posição. E infelizmente, irmãos, a igreja acabou sendo influenciada por isso também, onde os títulos acabaram se tornando mais importantes. Tem pessoas que, ao se apresentar, ela não fala o nome, ela fala o título dela. Qual é o seu nome? Pastor fulano de tal. Está isso na sua certidão, pastor? Então não é seu nome. Por que muitas vezes nós queremos esses lugares? Seja que título for, líder, pastor, bispo, presbítero, né, apóstolo, nós não temos problemas com os títulos, eles são inclusivamente bíblicos e necessários para definição de dons e aquilo que, para que a igreja até possa reconhecer o dom e a habilidade de cada um. Porém, não é o título mais importante. Deus não vai salvar um título, Ele vai salvar você. O título talvez faz parte daquilo que Deus te colocou a fazer, mas quando ele se torna mais importante, é tão ridículo isso que tem uma história, que é lá do Chile, que tem um apóstolo que se autodenominou apóstolo vice-querubim. Jesus, ele rebate isso dizendo lá em Mateus 23, 1 a 12, o maior entre vocês seja servo, pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilha
será exaltado. Irmãos, nesta igreja existem títulos, mas todos somos iguais. Não há lugares de privilégio, não há lugares de mais importância. Todos têm, nós somos batistas, então a igreja, ela é congregacional, ela tem as suas regras, então todo mundo vota, todo mundo escolhe, todos podem fazer parte da diretoria, não é por questão de idade, nem por sexo, nem por questões financeiras, nem por títulos, todos nós somos iguais. Nós temos que deixar de ter essas vaidades. E nós temos várias pessoas que na sociedade são importantes, médicos, delegados, policiais, enfim, pessoas que estão na sociedade com posições muito importantes, inclusive de influência, né, que trabalham com doutores, trabalham com, né, pessoas que são muito importantes na cidade, porém, aqui nós somos irmãos em Cristo. Amém, irmãos? Então todos podem carregar cadeira, todos podem servir, todos podem fazer parte de tudo, porque não é a igreja viva. Os títulos, eles são inferiores ao maior título que nós podemos ter, Filho de Deus. Quando alguém perguntar para você, fala um pouco de você, a primeira coisa, eu sou fulano de tal, Filho de Deus. Você já usou isso como referência para se apresentar para alguém? Filho de Deus, esse é o seu maior título. Você faz parte da família. Eu lembro que certa fase da minha vida eu perguntava assim: Deus, por que eu não nasci numa família rica, né? E talvez você já se fez essa pergunta, alguns aqui. Por que eu não nasci numa família? Você nasceu. Você faz parte da família de Deus. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Meu irmão, isso tem que encher o nosso coração de alegria. Nós temos que entender que nós temos um Pai, e é por isso que nós devemos ser chamados de filhos. Então, desista dessa mentalidade de escravo. Vamos para o ponto 2 aí. Nós somos curados da contaminação espiritual quando nós nos arrependemos e voltamos para o primeiro amor. E é interessante que tem um texto lá em Apocalipse, João, na carta de João, falando narrando na verdade o que Jesus falou com a igreja ali de Éfeso, e serve muito bem para a nossa realidade também. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7, eu vou estar lendo com vocês. Ao anjo da igreja de Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Olha quantas qualidades. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa em seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. E continua o texto, mas é interessante que nós vemos uma igreja muito ativa, uma igreja trabalhando, uma igreja servindo, com muitos ministérios, muitas atividades, evangelizando, cuidando de pessoas, fazendo a obra de Deus. Porém, o que o texto fala, Jesus adverte que eles estavam fazendo isso não por amor. Eles abandonaram o primeiro amor. Não era mais com a mesma convicção. Não era mais para Deus, era em nome de Deus, mas não era para Deus. É interessante como o Senhor consegue enxergar no meio de tanto ativismo, uma motivação errada.
O Senhor consegue enxergar em cada um de nós qual é a motivação pelo que nós fazemos o que fazemos. Até mesmo as atitudes boas que parecem ser realmente ótimas, mas muitas vezes a nossa motivação não corresponde. O que conta não é só o que você faz, mas a motivação pelo que você está fazendo. Você abandonou o primeiro amor e aquela igreja estava sendo infectada por essa religiosidade, estava contaminada, não havia mais amor. Irmãos, a pior coisa que nós podemos fazer é desenvolver um ministério sem amor, é sermos igreja que não ama pessoas, que não ama Deus, que não ama o que estamos fazendo, é fazermos por obrigação, é fazermos por vaidade, é fazermos pelos títulos, é fazermos por sermos reconhecidos, mas não porque nós realmente amamos a Deus e a obra dEle. Você casaria com uma mulher que lava, passa, cozinha, mas que não te ama? Você casaria com um homem que é muito trabalhador, que cuida bem da casa, mas não te ama? Consegue entender? É claro que no caso de um casamento, há necessidade sim, só amor não mata a fome, né? O cara tem que ser trabalhador, o cara tem que ter as características dele. Mas nós estamos falando de um relacionamento com Deus e das coisas que Deus coloca em nossa frente para realizarmos. E o texto nos orienta então a descobrir aonde nós caímos. É olhar aquele momento que você começou a se desviar daquele primeiro amor. Aquele momento que as coisas que você fazia agora deixou de queimar dentro de você. Você perdeu a alegria de estudar a Bíblia, você perdeu a alegria de orar, de ter aqueles encontros com o Senhor. Em que momento isso aconteceu na sua história? A Bíblia está falando, volte lá, relembre onde foi que você caiu e se arrependa. Porque nós não podemos seguir, irmãos, continuarmos um evangelho frio, medíocre. Nós não podemos continuar fazendo as coisas só por fazer. Irmãos, isso é um engano nosso, onde achamos que Deus vai dar ok, vai dizer que está tudo bem, só porque nós estamos fazendo as coisas na casa do Senhor, na igreja, na obra. Não, meu irmão. Ele quer o seu coração, Ele quer tudo seu. Ele quer que você faça por amor. Lembre-se onde você caiu. Arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Então é hora de voltar a você queimar por Jesus. É hora de você voltar a perder talvez noites de sono porque você esteve com Ele. É você perdeu o horário porque você estava meditando na palavra de Deus e aquilo começou a mexer com você. E talvez você fale assim, pastor, isso nunca aconteceu comigo, mas precisa acontecer. Você precisa ser um apaixonado por Deus. É interessante que nós temos tanto conhecimento de tantas coisas, e muitas vezes, irmãos, nós somos tão rasos com as coisas de Deus. Tem cara aqui que conhece os times lá que jogou na Copa de 1800 e bolinha. Mas se perguntar quem é a avó de Davi, nós não estamos familiarizados com a palavra, nós não estamos familiarizados com o relacionamento com Deus, porque até mesmo a leitura da palavra, ela pode ser um ato religioso se não for em Deus. Conhecimento por conhecimento o diabo tem, ele conhece a Bíblia melhor que nós, mas isso não é suficiente, é a presença dele que muda. Se arrependa, volte para aquele lugar onde você caiu, ou peça a Deus, Senhor, eu quero queimar por Ti, eu quero conhecê-lo mais. Irmãos, eu confesso que essas têm sido as minhas orações que eu mais tenho orado ultimamente. Deus, eu quero queimar cada vez mais por Ti, eu quero conhecê-lo,
Eu quero ter intimidade, eu quero saber, a tua palavra diz que o Senhor compartilha os seus segredos com os seus amigos, eu quero ser seu amigo. Eu quero conhecer os segredos de Deus. A Bíblia fala que as coisas escondidas são para nós. As coisas escondidas são de Deus, as coisas reveladas são para os seus filhos. O Senhor tem coisas a revelar, a dizer, a ministrar, a ensinar, coisas que são poderosas, coisas que vão mudar a nossa história, a história das pessoas. Deus tem grandes coisas para fazer, mas isso requer intimidade. Lembra da história de Marta e Maria? Nós vemos na figura dessas duas mulheres essa postura, uma preocupada mais em estar limpando a casa, organizando a casa, agitada, nervosa, ansiosa, porque queria oferecer o melhor para Jesus, e Maria estava lá sentada aos pés de Jesus bebendo. E aí Jesus disse para ela lá em Lucas capítulo 10, versículo 28 a 42, ele diz assim, que Maria ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra, mas Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E no versículo 42, todavia, apenas uma é necessária, Jesus disse, Marta, Marta, você está preocupada, está inquieta por tantas coisas, mas uma só é necessária, aos pés de Jesus, é beber de Jesus, é conhecê-lo. Talvez Marta ela estava pensando, essa é a coisa certa a se fazer, a casa tem que estar limpa, eu vou receber um anfitrião tão importante, é necessário que ele tenha uma boa impressão, e garanto que quando Jesus entra, ela falou assim, não repare a bagunça, Jesus, passou o dia inteiro limpando a casa, mas a religiosidade nos leva ao trabalho, e nos tira da intimidade, apenas ouvir. Quando nos tornamos religiosos, erramos o alvo porque deixamos de ouvir a Deus. Esse é o problema da religiosidade, deixamos de ouvir por conta das coisas que agora ocupam o nosso tempo e a nossa atenção. Não só na igreja, em todos os lugares, porque não é só na igreja que você tem que buscar a Deus, né? Pode ser através dos ministérios, você está tão envolvido, célula, né? Os seminários que vocês participam, trabalho, gente que está nas equipes trabalhando hoje, são mais de 40 ministérios que nós temos na igreja, isso pode ocupar o seu tempo também, mas principalmente no nosso dia a dia, quantas coisas roubam a nossa atenção, e tem anestesiado o nosso coração para as coisas de Deus. Você já foi num dentista que quando você sai de lá, a sua boca está anestesiada, você não sente, perdeu a sensibilidade, você tem dificuldade para falar, alguns dão risada, a boca fica torta, né? Você não consegue comer direito, muitas vezes não sente nem o gosto da comida. Por quê? Porque a religiosidade nos torna insensíveis à presença de Deus. Essa é a comparação que eu quero dizer. Essa anestesia, a religiosidade é como uma anestesia onde nós não sentimos mais. Não sentimos mais a presença, nós caminhamos, nos movemos e não temos mais a consciência de que Deus está ali conosco, que Deus está vendo. E é por isso que tem muita gente falando palavrão, é por isso que tem muita gente mentindo, tem muito crente, né, enganando o outro, tem muito crente escravo de jogos, de tigrinho, essas coisas todas, e eles perderam a consciência que Deus está ali, que Deus está vendo, que o Pai está vendo. Meu irmão, como que isso é possível? Como é possível uma pessoa que nasceu de novo, sair da sua boca palavras que ofendem, xingamentos? Que novo nascimento é esse, irmãos? Como que nós podemos lidar com isso? Ou é nascido de novo ou não é. Ou o Espírito Santo habita em você, ou ele não habita. E se ele não habita, é porque você não nasceu de novo, porque o Espírito Santo é o selo da nossa salvação.
E esse é o problema. Porque agora, se você não nasceu de novo, não tem o Espírito Santo, você também não tem salvação. Nós precisamos entender, eu não quero que você saia daqui enganado, não adianta vir no culto aos domingos achando que você vai para o céu com isso, não vai. O que vai te dar salvação é a sua fé em Cristo Jesus, o seu relacionamento com Ele, a sua capacidade de caminhar segundo a vontade dEle, de se arrepender dos seus pecados. Não existe salvação, conversão sem arrependimento. Não tem como nós continuarmos achando que nós vamos ter uma vida que agrada a Deus, continuando com os mesmos hábitos antes de nos convertermos. E você precisa avaliar a sua vida, o que permanece ainda em você de coisas, daquilo que você fazia lá atrás. Não tem como, irmãos. Eu lembro de uma situação, olha só, a nossa falta de temor, falta de temor das pessoas. Eu lembro de uma situação que eu estava no quartel, meu primeiro ano de quartel, 18 anos eu tinha. No quartel sempre tem as festas das companhias, e é só bebida, e eu não queria ir nessas festas, mas tinha uma festa que era obrigado todo mundo ir, e eu fui. E me convidaram para participar de um jogo lá, e eu acabei entrando, e quando eu vi, quando você perdia, você tinha que tomar um copo de cerveja. E eu não queria mais, no meio da situação, da tensão, acabei cedendo. Eu tomei um copo, tomei 2 copos, eu não sabia o que ia o jogo, só perdia. Quem não bebe, irmão, com 3 copos de cerveja, e eu sei que, aí virou só festa, né? Aí o Alessandro ficou solto lá. Na outra semana, na segunda-feira, eu estava conversando com o Cabo Coutinho, que ele era da área de comunicação, e ele perguntou, cara, como é que foi a festa lá? Eu falei, cara, foi bacana, foi legal, e me falaram que você estava bem alegre. Eu falei, pois é, cara. Aí ele perguntou assim, mas você não é crente? Meu irmão, aquela pergunta foi um soco no meu estômago, que se ele tivesse batido na minha cara, não teria doído tanto. Na hora veio um senso de temor, porque as pessoas nos observam. E eu falei, não, cara, eu já fui, estou desviado. Falei isso. Por quê? Porque é literal, estou desviado, estava desviado, num final de semana. Mas o que passou na minha cabeça? Como que eu posso dizer para esse cara que é normal crente beber? Como que eu posso dizer para ele que eu sou um crente de verdade? O temor a Deus. Meus irmãos, quando nós não temos temor, quando nós vivemos na prática do pecado deliberadamente, namorado, transando, né? Essa coisa de trabalho, onde você vai cedendo à pressão do trabalho, se corrompendo, mentindo, enganando, pegando coisas que não são tuas, meu irmão, você está indo a passos largos para o inferno. Nós precisamos entender que a salvação requer arrependimento, é se humilhar diante de Deus, é pedir perdão. Ah, pastor, mas meu ambiente de trabalho requer que eu tenha que beber com o pessoal para fazer negócio. Então saia desse lugar de trabalho, porque isso aí pode te dar dinheiro, mas vai te levar para o inferno por você não se posicionar em Deus. O que vale mais? Ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Agora, se você está se preocupando só com essa terra, fica à vontade. Constrói, conquista, trabalha, né? Continua no pecado. Mas não venha querer dizer, eu vou ganhar a salvação. Não, você não vai. Porque precisa haver arrependimento. Você pode até no último momento, último segundo da sua vida se arrepender de tudo isso, se for verdadeiro. Até ali você vai ter salvação, se isso acontecer de verdade. Mas meu irmão, você vai brincar? Porque é brincadeira, né?
é brincadeira que você está fazendo. O que as pessoas olham para você, sabendo que você é cristão, e fazendo o que você faz? Só pode ser brincadeira. E a gente tem que ouvir muitas vezes assim: se ser crente é igual isso daí, eu prefiro não ser crente. Eu não vou na sua igreja porque, por causa do irmão lá, hein? Está me devendo, não paga. Você percebeu que, além de não ser crente, você está sendo pedra de tropeço? Pedra de tropeço. Você está pecando, está levando outro a pecar. Então diga que você não é crente, desviou. Não atrapalha. Não atrapalha o reino de Deus. Fala assim: não, já fui, não sou mais. Não, eu sou do demônio, estou servindo ao demônio de Satanás, porque eu não quero fazer as coisas de Deus. Tudo bem, continua. Agora, ser crente, irmão, ser crente precisa de posicionamento, precisa de arrependimento, precisa de mudança de vida. Qual é a novidade de vida? O que mudou na sua vida? Duras são essas palavras. Você está entendendo? Amém, irmãos? Você decide quem você quer servir. Agora, não fique achando que continuando na prática do pecado, você está servindo a Deus. E que isso vai te levar para o céu. Não vai. Terceira coisa, nós somos curados da contaminação espiritual quando nós perdoamos aqueles que nos contaminaram. Irmãos, a gente já pregou tanto sobre isso, né? Essas coisas, esses pecados não perdoados é como fantasmas. Irmãos, eu acredito em fantasma. Fantasma é aquelas coisas que ficam assombrando a nossa mente, aquelas pessoas que nos ofenderam, nos magoaram, e que aquilo fica voltando, e você fica cultivando ira, raiva, né? Ódio. Aquilo tira a sua paz, aquilo tira a sua alegria, e na verdade agora aquilo que começa a comandar você, é aquilo que direciona. Você perdeu o foco de Deus, de Cristo, daquilo que Cristo quer te direcionar, e você segue então esses fantasmas. Você precisa liberar perdão, meu irmão. Chega de carregar esse passado, chega de carregar esse peso nas suas costas. Isso tem atraído demônios sobre a sua vida, porque falta de perdão é pecado. Isso é uma legalidade aberta, exposta, onde o inimigo pode gerar problemas e consequências sobre a sua vida. E muitas vezes, as pessoas ficam mais presas a essas coisas, e acabam fazendo, sabe o quê? Tendo mais fé no diabo do que em Deus. Porque ele acha que tudo é castigo, porque o inimigo está à sua volta, porque não sei o que lá, e é assim, tudo é o diabo. Então o diabo está me perseguindo, é uma turbulência, é um negócio, e aí parece que o diabo ele é todo poderoso. Cara, você esquece que você tem Deus. Deus é todo poderoso. Nós não temos que ter medo do inimigo, ele que tem que ter medo de você, porque você tem Deus em você. Deus habita em você, você é autoridade. A Bíblia fala que nós pisaríamos serpentes, que nós pisaríamos a cabeça da serpente em Cristo Jesus, e que a igreja ela tem autoridade, inclusive sobre o inferno. Mas o diabo parece que as pessoas vivem amedrontadas. Meu irmão, vai para a intimidade com o Espírito Santo, se enche de Deus. O inimigo não vai ter poder sobre a sua vida. O problema não é a presença do inimigo, porque ele vem até nesses ambientes, tá? Até nesses lugares. Por quê? Ele tenta tirar a sua atenção, ele tenta atrapalhar que você entenda, ele começa a colocar pensamentos na sua mente para dizer, não, isso não é para você, isso é coisa desse pastorzinho aí, né? Isso não vai acontecer, esquece isso, tem outro pastor que fala diferente, e aí fica isso na sua mente.
Você decide quem você quer ouvir. Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas, meus irmãos, nós temos um Deus que veio para nos dar vida e vida em abundância. Vida em abundância. Quarto, nós somos curados da contaminação espiritual quando buscamos transparência. Tem uma palavra do pastor Rick Warren, em seu livro, Uma Vida com Propósito, que diz: Deus não espera que você seja perfeito, mas insiste que você seja absolutamente sincero, transparente. É claro que nós somos humanos e somos imperfeitos, irmãos. É claro que todos nós pecamos, vamos pecar essa semana em alguma coisa, mas o pecado ele tem que ser um acidente para nós. O pecado não tem que ser uma coisa que eu estou vivendo nele todo dia, atolado nesse pecado, não. Eu preciso estar guerreando, enfrentando essas tentações em Cristo, eu preciso estar vencendo essas tentações, lutando contra elas em Deus, me revestindo da armadura de Deus para vencer essas tentações. Agora, não adianta você esconder isso, há necessidade de uma transparência. Você não tem que anular os erros e os pecados da sua vida, fingir ser uma pessoa que é perfeita, porque isso é atitude de fariseu, de hipócrita. Crente raiz, tem pessoas que ele conversa, que ele abre seu coração, que ele conta a sua fragilidade, porque ele sabe que homem aprende a ser homem com outro homem. Então ele fala: cara, eu estou com dificuldade nessa área, estou com problemas no meu casamento, eu preciso de uma ajuda, eu estou com tentações no meu trabalho, tem uma secretária lá que vai com perfume delicioso, que eu não sei mais o que fazer. Ele se fragiliza para se fortalecer. Quem confessa a tentação, não precisa confessar o pecado, porque ele vence a tentação. Irmãos, chega de viver uma vida de máscara, de cristão super-herói perfeito, está sempre tudo bem. Não é bem assim. Tem uma frase de uma escritora, Larry, que diz assim: a maior parte das pessoas passa a vida tentando fingir que as coisas estão melhores do que de fato estão. Essa máscara de perfeição, e confundimos isso com fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra positiva, a palavra, isso é bom, mas nós não podemos ignorar as nossas fragilidades e fugir delas, ou simplesmente esconder das pessoas. E eu não estou dizendo para você abrir a sua vida para todo mundo, tem lugares que são bons para isso. Você pode ter esse ambiente numa cela, você pode ter isso num discipulado, seja em grupo, seja individual, você pode ter isso num aconselhamento, você pode ter isso com terapeutas cristãos, e tem alguns aqui na igreja, onde você vai receber um cuidado emocional, espiritual, com psicólogos que sejam cristãos, que vão te orientar segundo a palavra de Deus, mas não esconda. E para finalizar, nós somos curados da contaminação espiritual quando nós restauramos relacionamentos, que tem a ver também com o ponto 4. Quando analisamos a vida dos fariseus, percebemos que a religiosidade deles resultava em uma superficialidade nos relacionamentos. Eles não se relacionavam com as pessoas, eles se consideravam melhores, superiores, eles rebaixavam as pessoas. Jesus, ele tinha simpatia do povo. Já os fariseus, as pessoas sentiam medo. Como cristão, será que as pessoas veem simpatia em você? Ele é simpático, ele é legal, eu gosto de conversar com ele, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Como é bom, como eu aprendo, como eu cresço, como edifica a minha vida, como muda, como meu casamento melhorou, sentando com a pessoa, tendo um tempo com ela. Será que você é esse ou você é aquele? Cara, não dá para passar perto dele não.
é só cobrança, é só puxão de orelha, é só eu me sinto péssimo. Parece que ele é orgulhoso. Nós influenciamos pessoas, irmãos. Nós somos a Bíblia que o povo está lendo hoje. As pessoas olham para nós e estão tirando conclusões. O que é ser cristão? Eles estão olhando para você e eles podem ter duas percepções. Cara, é muito bom ser cristão, porque olha a vida desse irmão. Olha a atitude dela. Olha as palavras dela. Ou eles podem olhar para você e falar assim: misericórdia, vou continuar no candomblé, vou continuar na umbanda, vou continuar, porque lá eu tenho meus guias, minha vida está boa. Irmãos, nós somos a esperança para esse mundo, irmãos. Nós somos a esperança, igreja. Se nós não nos movermos, se nós não tivermos um relacionamento com Deus, se nós não tivermos essa identidade de filhos e entendermos isso, nós não vamos cumprir aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. As pessoas vão se perder. É claro que nós devemos clamar pela volta de Cristo, queremos que Cristo volte, mas enquanto isso, vamos levar o maior número de pessoas para o céu. Vamos ser agência, nós somos agência de Deus aqui na terra. Acabamos de comprar um pacote de viagem com um agente de viagem e ela nos convenceu, falou: cara, é barato, é legal, é all inclusive, vai ser uma bênção, vai ser uma fé. Cara, vamos. Nós estamos aqui para levar pessoas para viver uma viagem eterna com o Senhor. Nós somos agência de Deus. Será que nós estamos sendo convincentes? Será que nós estamos fazendo do jeito certo? Será que nós estamos nos preocupando com isso? Será que a gente tem amor? Será que a gente ora por pessoas? Será que realmente as pessoas, a salvação das pessoas importa para a igreja de Cristo hoje? Veja onde você caiu e arrependa-se. Fique em pé, vamos orar. A palavra foi entregue e o Senhor Ele está operando, está ministrando aqui nessa noite. Tem pessoas aqui que precisam entregar suas vidas para Jesus de verdade. Tem pessoas que precisam se arrepender dos seus pecados. E não importa quantos anos você possa estar numa igreja, ou até mesmo ser membro dessa igreja, se você entende que você não se converteu de verdade, irmão, irmã, essa é a noite da conversão, essa é a noite do arrependimento, de você mudar a história da sua vida, é a noite de você convidar Jesus para ser o seu parceiro de caminhada, para que você possa vencer os obstáculos, as tentações da sua vida. Talvez você é um conhecedor da palavra, inclusive, mas tem tido dificuldade para viver a palavra. É tempo de arrependimento, irmãos. É tempo de conserto, é tempo de restauração. O Senhor quer não só te dar a salvação, mas quer ligar você com Deus. Talvez você se sente distante do Senhor, distante da presença de Deus, não tem sentido que Ele ouve a sua oração, não tem tido intimidade com Ele, porque não tem alegria nisso. Então venha buscar alegria no Senhor. Se você quiser tomar alguma dessas decisões, eu quero convidá-lo a vir aqui à frente, ao altar, e se humilhar diante de Deus, e clamar: Abba, Pai, Paizinho,
Eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença, eu preciso do Teu perdão, eu preciso que o Senhor mude a minha vida, o meu caráter, eu preciso ser transformado, eu quero deixar de ter uma vida de pecados, eu quero sair dessa mediocridade espiritual e viver uma plenitude em Deus. Se essa mensagem fala com você e você se sente impulsionado pelo Espírito Santo, faça isso agora. Tanto os da galeria quanto os aqui de baixo, se entregue a Jesus enquanto essa música toca. Ninguém é mais confiável que o Senhor, ninguém é mais bondoso que o Senhor, ninguém é mais doce que o Senhor, Jesus. Irmãos, há uma guerra acontecendo espiritual aqui, hein? Seja um intercessor. É mais santo que o Senhor, ninguém é mais puro que o Senhor, ninguém é mais digno que o Senhor, Jesus. Quão precioso, nós te exaltamos, meu prazer está em ti. Ninguém é mais santo que o Senhor. Sabe o que o Senhor está me falando aqui, irmão? Mais uma vez, o inimigo, ele tem obtido sucesso na sua vida, porque ele está paralisando você. Ele está te convencendo que não há uma necessidade de vir aqui à frente. Assim como ele quer te convencer amanhã que não há necessidade de você ler a Bíblia. Assim como ele quer te convencer durante a semana que não há uma necessidade de você mudar. Porque quando você se move em direção a uma obediência, a uma voz de Deus dentro de você, você corresponde positivamente. Então o Espírito Santo, ele está ministrando algo e Satanás está tentando tirar isso do seu coração. Você decide qual voz você ouve. Você decide a quem você quer continuar atendendo e correspondendo. O Senhor quer trazer mudança, novidade de vida. Então faça isso. Se o Senhor está te incomodando para você vir aqui, meu irmão, por que você não vai ouvir? Por que você vai ficar? É um compromisso com Deus. Corresponda. Aleluia. Quão precioso, nós te adoramos, meu prazer está em ti. Quão precioso, nós te exaltamos, meu prazer está em ti. Quão precioso, nós te adoramos, meu prazer está em ti. O meu prazer está em ti, meu prazer está em ti,
Seu prazer está em mim. Teu prazer está em mim. O meu prazer está em ti. Meu prazer está em ti. O seu prazer está em mim. Seu prazer está em mim. O meu prazer está em ti. Meu prazer está em ti. Seu prazer está em mim. Seu prazer está em mim. Meu prazer está em ti. Meu prazer está em ti. Meu prazer está em ti. Quão precioso, nós te exaltamos. Teu prazer está em ti. Quão precioso, nós te adoramos. Teu prazer está em ti. Aleluia, Senhor. Nosso prazer, a nossa alegria é a Tua presença. Nosso prazer, ó Deus, e a Tua alegria, ó Deus, é sim ver as nossas vidas transformadas pelo poder da palavra do Teu Filho Jesus. Que a nossa vida seja uma vida de adoração, uma vida de santidade, uma vida onde que nós abramos mão da nossa natureza, do nosso ego, das nossas escolhas, dos nossos prazeres. Nós tomamos a nossa cruz e seguimos ao Senhor, Pai. Ah, Jesus, quão é precioso a Tua presença. Melhor do que a prata, do que o ouro, Jesus. A Tua presença é maior do que qualquer outra coisa nessa vida que a gente possa almejar, conquistar. Prazeres nunca poderão preencher, ó Deus, o nosso coração, Pai. Por isso nós precisamos mais do Senhor. Em misericórdia nós pedimos ao Senhor. Ah, Jesus, quão preciosa é a Tua presença. Quão precioso é ouvir a Tua voz de um pai falando ao seu filho, sabendo que o pai ama sim o filho de verdade. Oh, Jesus, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro na cruz. O Senhor amou o meu pecado. O Senhor amou a minha indiferença. O Senhor amou, ó Deus, aquilo que muitas vezes está escondido no nosso coração, que nem mesmo a gente sabe, mas o Senhor nos amou primeiro, e por isso nós te amamos, nós te adoramos, nós bendizemos o Santo de Israel, Jesus Cristo de Nazaré, e em nome dele que nós oramos e aplaudimos forte, alto, e glorificamos e exaltamos, porque é para Ele, é por Ele. Tudo é sobre Ele, é sobre Jesus, não é sobre nós. Não é sobre nós, mas é por Ele, para Ele todas as coisas. Ah, Jesus, que seja mais para o Senhor, nós te adoramos. Cante que é para Ele. É precioso. Nós te exaltamos. Teu prazer está Em ti, que
seja a nossa vida, o nosso prazer. Quão precioso, nós te adoramos. Meu prazer está em ti. Aleluias. Deus é bom o tempo todo. E nós louvamos a Deus por isso. Pode sentar no seu lugar, meu querido.